Então, vamos ler Mateus capítulo 15, a partir do primeiro verso, né? E aí nós vamos meditar um pouco mais nos princípios deste texto. Vamos ler então. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidar-te a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Não o contamina. Vamos orar a Deus, vamos pedir que Deus fale ao nosso coração, meus irmãos, nesta manhã. Nosso Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, perdão dos nossos pecados, e que o Senhor fale, Pai, ao nosso coração, mais uma vez, sobre este assunto tão importante, nos faça entender e aplique, meu Deus, abençoe a todos nós com esta verdade. Nós te rogamos, Pai, nos guarda do mal, nos guarda do pecado, nos guarda da falsa religião, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém. Amém? Bem, irmãos, eu queria então, hoje, como eu disse para vocês agora há pouco, fazer uma mensagem, trazer uma mensagem para os irmãos, hoje pela manhã. Então, eu falei sobre a semana passada, tanto de manhã como à noite, eu falei de dois assuntos. De manhã eu falei sobre o que acontece quando a tradição religiosa ela é colocada acima da Escritura Sagrada, né? E à noite eu falei do inverso, o que acontece quando a Bíblia ela prova a tradição. E eu falei isso em lembrança da Reforma Protestante, que aconteceu dia 31, né? Agora de outubro, né? Em comemoração da Reforma, porque a Reforma foi lá no século XVI. Então, dia 31 de outubro, nós tivemos aí comemorando a Reforma. Em 1517, o Lutero colocou as 95 teses, pregou as suas 95 teses, publicou as suas 95 teses, criticando erros da Igreja Romana. E o princípio que Lutero usou foi de julgar a tradição pelo que a Escritura dizia, né?
E aí nós vimos, irmãos, em comemoração a este fato que para nós é tão importante, nós cremos firmemente que isso que Lutero fez foi movido por Deus, pelo Espírito Santo, e isso mudou o mundo, né? Mudou não somente o cristianismo, o que estava acontecendo com o cristianismo, mas mudou a sociedade, e mudou para melhor. Nós acreditamos nisso, né? E aquele princípio de Lutero de chamar tudo a um teste, a uma prova, pela Bíblia Sagrada, de todas as tradições antiquíssimas, né? Aquelas coisas muito antigas que tinham se formado na igreja romana, tinham tomado conta, e as pessoas não questionavam mais e achavam que aquelas coisas eram normais e de Deus, e que não tinha contrariedade até mesmo com o que Deus mandava. Mas aí Lutero mostrou que não, que testou tudo aquilo e mostrou a falha daquelas tradições religiosas. E nós procuramos mostrar que o verdadeiro protestante, reformado ou evangélico, como você queira chamar, ele não é uma pessoa que ele é contrário à tradição, não é? Eu quero enfatizar muito isso, porque às vezes nós somos acusados disso. Nós não somos pessoas que fizemos assim, olha, nós somos os inventores da roda, nós começamos as coisas, foi conosco que começou a igreja, e nós então vamos agora inventar ou começar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. Isso não existe no pensamento realmente reformado protestante. Quer dizer, que nós não dizemos que o que foi falado no passado pelos antigos intérpretes, pelos teólogos, escritores, pregadores do passado, que tudo isso é errado, que tudo isso não tem valor, não é? Só que nós acreditamos que, apesar de que isso tem valor, de que essas coisas que eles falaram nós devemos examinar, nós devemos humildemente olhar, ouvir o que os antigos falaram, né? Mas essas coisas não são autoridade por si só para nós, né? Não é porque, por exemplo, o que Agostinho falou, e o próprio Lutero, Calvino, os reformadores, eles aceitaram realmente muita coisa que Agostinho falou, né? Mas não quer dizer que só porque Agostinho falou, que foi um grande teólogo do passado, é que aquilo por si só já é autoridade. Não. O que faz um escritor antigo ter autoridade para falar e nós ouvirmos? É este livro aqui, que é mais antigo que todos eles. Então nós vamos, se por questão de antiguidade, nós vamos ao que é mais antigo, que a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Por quê? Não somente por questão de antiguidade, mas porque nós acreditamos que ela é a palavra escrita de Deus dada por nós para nos dirigir em todas as coisas, em termos de fé, do que nós cremos e das nossas práticas. Então, o reformado protestante, eu sempre estou enfatizando isso para os irmãos entenderem bem, não é aquela pessoa que diz assim, toda tradição vamos pegar e jogar no lixo, mas vamos testar toda tradição pela Bíblia Sagrada, não é? Nem sempre os reformados foram coerentes com esse princípio, porque todos são humanos e todos erram, né? Então, por exemplo, o próprio Lutero, a gente pode dizer que Lutero fez muito nesse sentido, mas falhou em outros sentidos. E outros reformados posteriores. Nós batistas, por exemplo, nós dizemos que faltou, só para dar um exemplo, reformar o batismo, né? Então, as igrejas reformadas assumiram o batismo infantil, que é uma deturpação da igreja romana. No Novo Testamento você não vai ver um exemplo de batizar crianças. Você não vai ver uma criança sendo batizada no Novo Testamento. Mas isso foi uma invenção, então, posterior, né? Isso começou a se fazer posteriormente. Só que os reformados não foram até lá. Então, nós batistas, nós dizemos assim, tinha que ir mais longe nesse assunto, por exemplo, só para dar um exemplo. Então, essa questão da luta constante contra as tradições, né? Nós temos que testar as tradições pela Bíblia, e isso não é fácil, isso dói, porque as tradições, elas passam a fazer parte da alma do povo, das crenças, são raízes, e essas raízes, para ser arrancadas, doem. Mas nós temos que fazer isso, nós temos que lutar por isso sempre. Então, semana passada eu falei o que acontece quando, pela manhã eu falei, o que acontece quando vem o tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? Você já sabe o que é, não é? Sabe o que é tradicionalismo? O que é uma pessoa tradicionalista? O que é o tradicionalismo? O tradicionalismo
é quando a tradição é colocada acima da Bíblia. Isso é tradicionalismo. Então, quando a pessoa ela ouve mais a tradição religiosa da igreja que ela frequenta, que ela é membro, seja a igreja romana, seja outra igreja qualquer, então essa pessoa ouve mais a tradição que a Bíblia, ela é uma tradicionalista. Ela segue o tradicionalismo. Agora, o bíblico, o que é uma pessoa bíblica? O que é uma pessoa que segue o princípio do sola scriptura, né? É a pessoa que tudo ela testa pela Bíblia. Ela não diz, repito, que tudo que foi falado é errado. Não, isso aí seria uma arrogância. Mas ela testa tudo pela Bíblia. Então diz assim, traga para a Bíblia e vamos ver se a Bíblia prova o seu argumento, o seu ensino, a sua tradição. Esse é o ponto. Se provar, se você conseguir provar na Escritura que aquilo é bíblico, então nós vamos baixar a cabeça e nós vamos dizer amém. Agora, se não, nós vamos dizer não. Mas isso é muito antigo, não interessa. Mas isso todo mundo faz, também não interessa. Não é bíblico, então nós não aceitamos. Então isso é um princípio reformado, certo? É o princípio que testa tudo pela Escritura Sagrada. Aí eu disse semana passada, então, o que acontece quando a tradição assume o lugar da Bíblia? O que acontece no tradicionalismo? Eu falei para vocês 7 coisas baseadas nesse texto aqui. Primeiro, a tradição ela se torna altamente ilusória, ela cria ilusões. Segundo, a tradição ela passa a assumir um lugar de autoridade, roubando a autoridade da Bíblia. Terceiro, a tradição ela manifesta a rebeldia do coração. Quarto, a tradição vai gerar hipocrisia, uma casca religiosa, sem autenticidade, sem verdade, sem sinceridade. Quinto, a tradição produz trevas espirituais, escuridão espiritual, a pessoa não sabe para onde está indo, é um cego guiando outro cego, disse o Senhor Jesus Cristo. Sexto, a tradição não purifica, porque sendo trevas, ela não olha a maldade que está no coração, o coração continua mal, produzindo aquelas coisas imundas que Jesus Cristo falou. E finalmente, em sétimo lugar, quando o tradicionalismo impera, significa que não há mais a graça de Deus naquela igreja, se é que houve alguma vez. A graça de Deus é que nos leva à Bíblia. Quando as pessoas não buscam a Bíblia, Jesus disse, são plantas que o Pai não plantou. Deus não está atuando na vida deles. Aí eu falei à noite o que acontece quando a Bíblia testa a tradição, quando a Bíblia prova a tradição. Primeiro, nós observamos que é o inverso do que acontece quando a tradição domina, né? Primeiro lugar, a fé ela é baseada na realidade, não na fantasia, não na ilusão, porque a Bíblia ela é a fonte da verdade, da realidade espiritual. Eu só posso ver as coisas pela Escritura Sagrada. Segundo, a Bíblia passa de fato a ser autoridade, assumindo seu lugar, o lugar que é dela. A Bíblia é de fato autoridade sobre a tradição e sobre tudo. Terceiro, o coração se submete a Deus e a sua palavra, porque se a pessoa ouve a Bíblia, ela está se dobrando, baixando a cabeça, dizendo, como Davi, pequei, né? Deus falou por Natan e Davi aceitou a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ouve a Bíblia, ela está se submetendo a Deus, submetendo à Escritura. Porque se submeter à Escritura é se submeter a Deus, é a mesma coisa, né? Quarto lugar, o cristianismo deixa a hipocrisia e passa a ser sincero, autêntico. Aquilo que a pessoa fala é o que ela é no coração. Ela diz, eu amo a Deus, ela realmente ama a Deus. Tá? Quinto lugar, as Escrituras passam a produzir luz, como o salmista fala no famoso versículo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Isso é possível com a Bíblia, porque a Bíblia ela é fonte de luz espiritual. Sexto, existe purificação verdadeira, santidade verdadeira. Quer dizer, começa a aparecer o pecado, as pessoas começam a se arrepender, começam a buscar santidade, começam a buscar uma vida piedosa, santa, verdadeiramente, e o pecado é combatido. E finalmente, último lugar, sétimo lugar, quando a Bíblia está provando a tradição, isso é sinal de que a graça de Deus está atuando, porque é Deus que opera no coração o amor a Ele e o amor à sua palavra. Então, quando as pessoas passam a julgar, por exemplo, o que aconteceu com Lutero? O que aconteceu com o Calvino? O que aconteceu com outros reformadores da época deles? O que aconteceu com os reformadores
que vieram um pouco depois, os puritanos, outros reformadores, outras pessoas interessadas em investigar a Bíblia, é exatamente o efeito da graça de Deus. Porque vocês imaginem, irmãos, no meio de toda aquela cegueira que havia na Idade Média, e a Igreja Romana dominando completamente o pensamento religioso daquelas pessoas, não é possível que um monge como Lutero tivesse, acendeu uma luzinha na mente dele, ele começou a ler a Bíblia e começou a ver que estava errado aquilo ali. É claro que não foi por ele, aquilo foi o quê? Uma obra da graça de Deus. Lutero escreveu a escravidão do homem, a escravidão da vontade. Ele mostrou que é Deus que opera, libertando o homem da sua prisão no coração, porque o pecado é uma prisão, né? Bom, irmãos, isso que eu falei. Agora, se eu parasse aqui, eu acho que ia ficar assim, ficar faltando uma parte que eu considero essencial. Qual é essa parte? É que nós precisamos mostrar o bem e o mal, entendeu? O bem e o mal. Nós precisamos mostrar o mal da tradição ficar acima da Bíblia. Nós precisamos mostrar o bem que é a Bíblia testar a tradição. Isso para que nós fiquemos melhor convencidos de que é isso que nós temos que fazer, não é? Dá um exemplo para vocês. Ontem mesmo eu ouvi falar de uma criancinha que colocou feijãozinho no nariz e morreu. Uma criança aí, de alguém conhecido de minha família, né? Então você tem que ter cuidado com criança. O que a criança faz, você não pode deixar a criança fazer qualquer coisa. A criança quer chegar perto do fogão, somente quando é bem pequenininho, que não entende mesmo nada ainda, quer chegar perto do fogão. A criança quer brincar com uma faca, a criança quer brincar com fósforo, com isqueiro, alguma coisa assim. A criança, ela quer mexer nos remédios, colocar remédio na boca achando que é bombom. A criança põe qualquer coisa na boca, uma bolinha, entendeu? Então você tem que estar de olho, porque você, como adulto, você tem discernimento do que é mal e do que é bom para ela. Ela ainda não tem esse discernimento, mas você tem. A criança vê assim uma faca e ela olha para aquela faca e ela diz: eu quero brincar com aquela faca. A faca parece tão bonita, às vezes tem uma cor bonita, o cabo, a lâmina parece tão atraente para ela, é um brinquedo, né? Mas você não pode deixar que ela brinque com aquilo, porque ela não sabe que é mal, mas você sabe. Então você vê a importância de nós sabermos a diferença entre o bem e o mal, entre o que é mal e entre o que é bom, não é? É muito importante isso. Quer dizer, se nós não soubermos, nós vamos ser como crianças. E você já pensou, se quem está nos guiando também não sabe? Quer dizer, que se nós colocarmos em questões espirituais, a nossa direção na mão de uma pessoa, que Jesus disse que existem guias cegos, não foi o que Jesus falou? Se um cego guiar o outro cego, o que vai acontecer? Os dois vão cair no barranco, os dois vão morrer, vão se espatifar. Então você imagine o que é isso. Quer dizer, eu não sei a diferença entre o mal e o bem, porque isso que o cego é, no final das contas, ele não sabe o que está na frente dele. E eu sendo guiado por uma pessoa que também não sabe a diferença entre o bem e o mal, coitado de mim, pobre de mim. Eu preciso ter discernimento. A grande questão, eu fico assim impressionado cada vez mais, é que uma coisa que fica clara para mim, irmãos, eu já estou com mais de 2 décadas pregando. Comecei a pregar muito novinho, né? E eu quase nasci na igreja, sabe? Então eu já vi tanta coisa nessa vida, irmão, tanta coisa na igreja. E uma coisa que eu tenho observado ao longo desses anos todos é que quanto mais a pessoa se afasta da Bíblia, mas isso para mim tem ficado cada vez mais claro. Quanto mais a pessoa se afasta da Bíblia, mais ela fica tonta.
Mas ela fica tonta, ela fica usando uma palavrinha bem simples, ela fica uma pateta. Ela fica uma alucinada, ela fica uma pessoa que não sabe discernir nada que está na frente dela. Ela fica como uma criança que se aproxima do fogão e puxa o cabo da panela, sabe? Mas que bonitinho esse cabo de panela, né? Aí ele vai lá e a panela está fervendo. E ele vai, acha bonitinho, não sabe o perigo que ele está correndo e vai e puxa a panela. Quantas crianças já aconteceu isso, né? Não é verdade? Então, o perigo está nessa gente, nesse meio, por exemplo, nesse meio pentecostal, neopentecostal, que eu já encontrei de gente que parece uma criança. Eles só falta pular, sabe? Aí eles pulam na igreja, né? Não falta não, eles pulam na igreja, né? Você vai num culto desse, meu irmão, é uma coisa tão absurda, aquilo ali é bizarro, sabe? É uma coisa assim, tão esquisita, tão estranho, né? Outro dia uma cantora aí, evangélica, e isso vem de gente famosa, essas coisas estranhíssimas, né? Uma cantora evangélica, ela se vestiu assim de soldado, sabe? Com capacete, né? E ela fazia assim, ela pegava a Bíblia usando como se fosse uma arma, né? E ela fazia assim, né? Está na internet, vocês podem ver se quem quiser, entendeu? Quer dizer, como se ela estivesse destruindo os inimigos espirituais. Tudo é capeta, diabo, né? Então, eles estão brigando com o diabo e eles estão dando tiro no Satanás. Entendeu? O diabo está rindo dele. Eles não estão dando tiro no diabo, não. O diabo não está nem aí para isso. Porque o diabo, aliás, está bem satisfeito, porque eles estão fazendo o que ele quer mesmo, né? Quer dizer, a partir do momento que você brinca, que você se torna um palhaço, é uma palhaçada, né? Você se torna um tolo. O diabo está satisfeitíssimo, quer dizer, ele está muito contente, ele está muito... É isso que ele quer. Você pode achar que está dando quantos tiros você está dando espiritual, porque o diabo não está nem aí com isso. Agora, se você começar a deixar essas tolices e pregar a palavra de Deus e fazer um culto sério, sereno, tranquilo, culto não é show, culto não é palhaçada, culto não é entretenimento, culto é adoração ao Deus vivo. Então, se você começa a fazer um culto centrado em Deus, pregando a palavra de Deus, aí o diabo vai ficar preocupado, entendeu? Aí o diabo vai ficar bem. Esse negócio aí tá. Mas enquanto você estiver fazendo essa palhaçadinha, é isso que ele quer, certo? Então, isso só para dar exemplo da coisa esquisita que acontece nessas igrejas hoje. Então, você vê a mesma coisa no romanismo, né? Você entra ali naquele sírio, você vê aquelas pessoas ali se sacrificando sem necessidade. Você vê, isso aqui é esquisito demais, isso aqui é estranho. Mas quem não tem discernimento bíblico acha aquilo lindíssimo. Ele diz que aquilo é fé, né? Como as pessoas que estão nesse culto dessa cantora evangélica devem ter achado aquilo maravilhoso, né? Que elas mataram todos os demônios, que os demônios saíram do culto, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa da minha família, ela me contou que foi com 3 membros da família, né? Chegaram para visitar uma igreja. E a primeira frase do pastor foi: Deus me revelou que hoje vinham aqui 3 demônios. Aí um olhou para o outro e disse assim: somos nós, né? Nós somos visitantes, nós somos 3 demônios. Quer dizer, essas coisas, irmãos, acontecem, entendeu? Essas coisas esquisitas acontecem. Mas eu estou dando esses exemplos a vocês para mostrar o seguinte: é a falta de discernimento. A pessoa não sabe mais a diferença do bem e do mal, confunde tudo, é igual uma criança, não tem discernimento nenhum. Você não deixa a criança atravessar uma rua, você não deixa a criança fazer comida, você não deixa a criança mexer com fogo, porque você sabe que a criança não tem discernimento. Mas você pode fazer essas coisas, porque você é adulto. Agora, tem muita gente que é criança espiritual. Tem muita gente por aí. Eu fiz um texto, acho que já tem uns 2, 3 anos, que está na internet. Eu vou até trazer esse texto para os irmãos lerem.
em que eu coloco assim: as novas revelações produzem meninos espirituais. Aí eu faço uma comparação entre a criança e esses meninos espirituais. São paralelos que eu faço mostrando que existe mesmo essa infantilidade espiritual, essa falta de discernimento das coisas. Isso acontece quando ou o misticismo ou o tradicionalismo estão imperando, ou a questão da experiência, né? Tudo é experiência. O que você experimentou? O que aconteceu com você? Conte a bênção, irmão. Qual foi o milagre? Essas coisas. Quando essas coisas começam a imperar e a Bíblia é abandonada, aí essa infantilidade espiritual começa a aparecer e as pessoas não sabem mais fazer a diferença entre o bem e o mal. E elas vão seguindo o mal achando que estão seguindo o bem. E isso que é o pior, é que elas estão seguindo o mal pensando que estão seguindo o bem. Elas estão achando que aquilo é cristianismo, que aquilo é evangelho, que aquilo é Deus, é sua palavra guiando os passos dela. Quando que elas estão cada vez mais distantes da verdade, ignorantes e caminhando para a perdição eterna. Então, irmãos, é muito importante nós olharmos para essa questão da reforma também com este olhar de discernimento espiritual sobre o que é o bem e o que é o mal. Eu quero mostrar para vocês então que o tradicionalismo produz um mal terrível. E quando a Bíblia é posta como base, ela produz o bem, tá certo? E você começa a ter discernimento dessas coisas. Então hoje de manhã eu quero falar sobre o mal do tradicionalismo e à noite eu vou falar do bem da Escritura, tá certo? Deixa eu só dar mais um exemplo aqui histórico. Quando você pega, por exemplo, Martinho Lutero não foi um homem perfeito, evidentemente, como ninguém foi perfeito, né? Mas o que aconteceu na vida dele, em termos assim, do que Deus operou na vida dele, foi realmente impressionante, né? Em como ele teve discernimento da obra de Deus, da verdade de Deus, e começou ali aquela reforma. E é claro que existiram outras pessoas antes dele que começaram a ver também isso, né? Mas ele veio no momento certo e Deus o usou para explodir a reforma, o que os anteriores não tinham conseguido ainda. Mas tem gente que olha para Lutero e diz assim: esse homem é terrível. Por exemplo, os romanos não suportam Lutero, né? Lutero para eles é um monge traidor, traiu a igreja romana, traiu o cristianismo, traiu a Bíblia, traiu a tradição, traiu a igreja verdadeira. Eles não suportam Lutero, né? Calvino também eles abominam. Os puritanos, se você for ler a história puritana, você vai ver, inclusive aquilo gerou uma guerra mesmo, uma guerra de verdade, uma guerra na Inglaterra entre o partido puritano e o partido da igreja oficial, vamos dizer assim, da religião oficial. Então nós observamos que esse tipo de entendimento sobre as coisas, eles diferem muito de pessoa para pessoa, né? Você olha então, tem gente que olha para Lutero e diz assim: Lutero é um demônio, e aquilo que ele fez foi terrível. Tem outros que dizem: não, Lutero foi um homem de Deus e aquilo que ele fez foi muito importante, nós devemos muito ao que aconteceu lá. Isso é exemplo de discernimento diferente das coisas, certo? Eu estou dando esse exemplo aqui para mostrar para vocês o seguinte: uma pessoa vê a coisa de um jeito e a outra pessoa vê a mesma coisa de um jeito completamente oposto. Mas não existem duas verdades, certo? Quer dizer, se eu digo que Lutero é do diabo, se eu digo que aquilo que aconteceu foi uma obra do mal, se eu digo que aquilo não foi de Deus, não, é diferente, completamente diferente se eu disser: não, Lutero foi usado por Deus, aquilo foi de Deus, aquilo foi uma reforma da igreja. Se eu digo que não houve reforma verdadeira, que a reforma foi uma ilusão, que a reforma na verdade foi um desvio da igreja verdadeira,
É completamente diferente de dizer que a reforma foi uma volta à igreja verdadeira, né? Foi uma volta ao Novo Testamento. Então são discernimento das coisas que as pessoas têm diferentes uma da outra. Alguma coisa então está errada, não é? As duas pessoas não podem estar certas. Quer dizer, alguém tem que estar com uma visão verdadeira das coisas e outra pessoa tem que estar com uma visão equivocada das coisas. Eu posso olhar para essa parede e enxergar branco, e tem outra pessoa, vamos dizer, que tem uma cegueira para algumas cores e não consigo enxergar direito essa cor. Mas aí, que cor é a parede? Eu posso olhar aqui para o meu irmãozinho aqui e olhar para ele e ver que ele é ainda, né, um rapazinho ainda, né? Ele não é um homem adulto, certo? Se alguém olhar para o nosso irmãozinho e disser assim, já é um homem adulto, quer dizer, o que ele é? Quer dizer, essa questão de discernimento. Você consegue ver, olhar as coisas e ver como elas são? Isso é muito importante para você fazer a diferença do bem e do mal. Você consegue olhar e ver que uma coisa é ruim para você? Você consegue olhar e ver que uma coisa é boa para você? Você tem esse discernimento? Compreende, irmãos? Então isso é muito importante. Nós acreditamos que se nós não tivermos este livro como nossa bússola, nós não vamos ter esse discernimento. É por isso que tem muita tolice no meio romano, da Igreja Católica Romana, e no meio pentecostal, neopentecostal, e quando as igrejas tradicionais, como tem acontecido muitas vezes, vão se abrindo para esse pentecostalismo, elas também vão perdendo o seu discernimento. Isso vai influenciar a vida das pessoas, o culto delas, como elas fazem um culto a Deus, e o que elas pregam, o que elas ensinam, quais são as suas crenças. Então vamos olhar brevemente, irmãos, para o mal do tradicionalismo e vamos procurar ter esse discernimento. Quer dizer, o primeiro mal que eu quero falar tem a ver com a primeira questão que eu disse que o tradicionalismo produz, quando a tradição é colocada acima da Bíblia. A primeira coisa é que a tradição, ela se torna altamente ilusória, não é? Quando nós pegamos os dois primeiros versículos, nós lemos assim, vamos ler por favor, o versículo 1 e o versículo 2 do Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Eu falei para vocês então que a tradição deles produziu uma ilusão tão grande, que eles estavam diante de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, prometido de maneira tão assim, extensa e clara no Antigo Testamento, mas quando Jesus Cristo se manifestou, eles não sabiam mais que era ele, e eles então chegaram ao ponto de acusá-lo de desobedecer a Deus. Isso é ilusão, mas quem causou esta ilusão? O tradicionalismo. A tradição ficou acima da palavra de Deus. Então, o que eu posso dizer? Que o tradicionalismo produz o mal. O primeiro mal que ele produz é que a pessoa não conhece mais a realidade espiritual à sua volta. Ela vive na irrealidade espiritual. O tradicionalismo produz irrealidade espiritual. Irrealidade. Ela não vive na realidade. Ela não enxerga as coisas como as coisas realmente são. Quer dizer, Jesus estava ali diante deles, mas eles viram apenas um homem e um traidor e até um falso profeta, quando era o próprio Deus na frente deles. Quer dizer, que eles não tinham mais o discernimento. E é isso que o tradicionalismo produz. A pessoa tradicionalista, ela é a pessoa que não tem discernimento da realidade espiritual. Ela é como uma criança que quer puxar a panela do fogão. Ela não vê as coisas como elas realmente são. Ela interpreta as coisas invertidas. Uma coisa é boa e ela interpreta como má. Uma coisa é má e ela interpreta como boa.
Quanto mais você se afasta da Bíblia, mais você se torna uma pessoa sem discernimento espiritual. Guarde isso, irmão, porque se você levar isso a sério, isso vai lhe livrar de muitos problemas. Quer dizer, quando você olha uma coisa, você diz assim: o que é isso? O que é isso? É bom ou é mal para a minha vida? Isso é verdade ou mentira? Você só vai ter esse discernimento quando você tem a Bíblia como sua bússola. Mas quando você não tem a Bíblia, quando a tradição é que toma conta de você, quando você é um tradicionalista religioso, quando você olha para as coisas com os olhos do tradicionalista, você não vê, você não tem discernimento. Você lembra o que aconteceu com a Eva, não lembra? Quando a Eva ouviu a Satanás, ela passou a não ter discernimento espiritual mais. Por quê? Enquanto ela estava ouvindo a palavra de Deus, naquele tempo não tinha escritura, mas tinha Deus falando com eles. Deus já tinha dito, Deus já tinha dado a ordem. A escritura naquela época era a própria palavra ali, ouvida por eles, né? Hoje nós temos a escritura, Deus falando o que ele escreveu. E Deus disse: não comam do fruto porque vocês vão morrer. E aí o diabo mentiu para ela, fez com que ela duvidasse de Deus e achasse que não ia morrer. É lógico que aquilo ali, quando ela acreditou no diabo, ela deixou de ouvir a Deus, ela passou a não mais ter discernimento do que é bom e é mal. Ela olhou o mundo dizendo assim: Deus é mau, eu posso ter coisas melhores, mas Deus não quer me dar. Então ela foi e fez aquilo. É isso que acontece nas igrejas que afastam-se da palavra de Deus. Elas têm uma inversão de valores e elas passam a ver as coisas espirituais como verdadeiramente santas, como coisas ruins, e o pecado como uma coisa boa. Essa é a questão, então. Em segundo lugar, meus irmãos, observe que nós dissemos que a tradição, quando a pessoa ela põe a tradição acima da palavra de Deus, essa tradição ela passa a assumir a autoridade que é da Bíblia, que é da Escritura Sagrada. Logicamente, então, que o mal que esse tradicionalismo produz é o quê? É que ele passa a fazer com que nós consideremos autoridade o que não é autoridade verdadeira. Isso é um mal terrível. O primeiro mal, o quê? A pessoa não tem mais discernimento espiritual. Ela olha para a realidade e ela não vê a realidade, ela cria uma fantasia. O segundo é que ela não está mais debaixo de uma verdadeira autoridade. Observe o versículo 3 ao versículo 6. Vamos ler aí, então. Diz assim: ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E eu fiz questão no domingo passado de enfatizar que Jesus Cristo diz: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição, no verso 3. E no final do verso 6 ele diz: invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que mostra o seguinte: Jesus está dizendo assim, a verdadeira autoridade vem da palavra, vem do mandamento. Mas vocês invalidam o mandamento por causa da tradição. Isso quer dizer que a tradição assume o lugar que não é dela. Em nenhum momento pode fazer isso, pode acontecer isso, porque não é dela, mas ela passa a assumir. No tradicionalismo, a autoridade passa a ser tradição. E aquela que tem autoridade, que é a Escritura, que é a palavra, passa, não tem mais, perde a autoridade. Não é? Isso é terrível. Isso é terrível por quê? Eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Nós temos autoridades médicas, nós temos autoridades políticas, nós temos autoridade jurídicas, né? E essas coisas são muito importantes para nós, sem as quais a vida não poderia continuar. Quando você está doente, você sente uma dor, você procura uma autoridade médica.
O que é uma autoridade médica? É um médico credenciado, estudou, muitos anos de faculdade, estudou aquele assunto, ele sabe, ele conhece, e ele então vai poder lhe dar um bom conselho, ele vai poder lhe tratar, porque ele conhece, ele é uma autoridade no assunto. Você não vai num curandeiro, você vai num médico. Um curandeiro, um falsário, é alguém que não estudou, é alguém que quer dar um golpe nas pessoas, passar um remedinho lá para vender remédio, para ganhar dinheiro, mas a doença não vai ser tratada, aquela pessoa não sabe nada, aquela pessoa é um golpista, aquela pessoa quer ganhar com a sua saúde, com a sua doença, melhor dizendo. Então, você não faz isso em juízo normal. Você não vai procurar uma pessoa que não possa lhe guiar porque ela não tem capacidade. Uma autoridade, observe bem, tem a ver com capacidade. Um médico é capaz de te ajudar, um curandeiro não é. E como é que você vai então procurar o curandeiro? Você não faz isso. Você diz, aquele médico, ele tem autoridade, ele estudou e ele é capaz de me ajudar, de me aconselhar, de me passar um remédio, de saber o que eu tenho. E quando você percebe que o médico é fraquinho, vocês já não passaram por isso? O médico é fraquinho, não sabe o que diz, e fica lá e parece que está enrolando você. É como a gente diz, passou na faculdade colando, né? Então não sabe, parece que não sabe. Aí você corre dele. Porque ele não tem autoridade. Ele não tem, consequentemente, capacidade de lhe ajudar. Nós estamos no caminho do céu ou do inferno. Não existe meio entre outro lugar além desses dois lugares. Cada um de nós está andando a cada dia, está mais perto do céu ou mais perto do inferno. Quem está conduzindo para o céu? Os que são dele. Quem? Você não sabe quem? Deus. Como é que ele conduz? Pela sua palavra. É autoridade. Ela tem essa autoridade e ela tem essa capacidade por causa da autoridade. A autoridade traz consigo a capacidade de ajudar. Mas se eu começo a ouvir a tradição humana, ou pior, diabólica, aí o que eu estou fazendo? Eu estou deixando a autoridade e a capacidade verdadeira, a fonte de capacidade que pode me ajudar, que pode me dar discernimento, que pode me dirigir, e eu estou então seguindo uma coisa que não vai fazer nada por mim, que vai me perder cada vez mais. Só para dar um exemplo bíblico para os irmãos, não feche aí o texto de Mateus, mas eu queria que vocês abrissem um texto muito conhecido nosso, Isaías capítulo 8, versículo 19. A palavra de Deus diz assim para nós. Abra aí rapidinho. Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, os que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho? Se eles não falarão assim, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos, famintos. Será que quando tiver fome, enfurecendo, se amaldiçoarão o seu rei, ao seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra e as angústias, escuridão e sombras de ansiedade serão lançados para densas trevas. Observe que o Senhor diz, quando vos disserem, vamos consultar quem? Necromantes. Vamos consultar quem? Adivinhos. Vamos consultar os que chiureiam e murmuram. Aí Deus diz, em vez de consultar esses aí, vocês não vão consultar Deus, não? Quem é que tem autoridade e quem é que tem capacidade para dirigir vocês? São esses ou é Deus? E onde é que Deus fala? Na lei, na escritura, no que está escrito. Vocês estão entendendo? Quem tem autoridade e capacidade é Deus
falando na Escritura. A Escritura, a palavra, esses não têm. Se vocês seguirem a esse, vocês não vão ter um dirigente capaz, porque não tem autoridade para fazer, não tem capacidade nenhuma, é um perdido e ele vai levar vocês para a perdição maior. Vocês vão piorar, vocês não vão jamais ver a alva, vocês não vão ver a luz, vocês não vão ter discernimento. Aí você vê a igreja romana seguindo a sua tradição, e eles insistem nisso, eles batem nisso, e eles dizem, o Espírito Santo está conosco, e o teste que nós fazemos para eles é, o Espírito Santo está com vocês? Essa tradição é do Espírito Santo? Então me prove que a tradição bate com a Escritura. Eles dizem na teoria que bate, mas quando você vai fazer o teste, você vai descobrir com toda facilidade que não bate. Não bate. Onde é que está para adorar Maria? Para fazer prece a Maria? Onde é que está Maria como corredentora? Aliás, vão dizer que não adoram Maria, né? Não, nós não adoramos Maria. Não adoram? O que é aquilo ali? Né? E assim vai, irmãos. Quer dizer que o que eles colocam como autoridade para eles não tem capacidade para lhes guiar. Não tem. Em terceiro lugar, irmãos, eu disse para os irmãos que o tradicionalismo, ele vem da rebeldia do coração. Leia comigo aí o verso 7 e 8 agora de Mateus, tá? Voltando para Mateus. Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu falei então para vocês que o tradicionalismo, ele manifesta a rebeldia do coração humano. É o coração humano que não ama a Deus, está longe de Deus, que não ama a Escritura, porque a palavra dele, consequentemente, cria tradições para si. Isso é o tradicionalismo. Isso então promove um terrível mal. Qual é o mal? O mal do coração. Olha, vejam bem, se o meu coração não ama a Deus, e eu, então, desprezo a sua palavra, porque é consequência, né? Eu não amo a Deus, eu não amo a sua palavra. Isso manifesta a maldade no meu coração. Isso em si já é mal. E é isso que o tradicionalismo produz. O tradicionalismo faz com que a pessoa, ela viva neste mal que está dentro dela. E ela fica completamente, como nós vamos ver daqui a pouco no próximo ponto, ela fica completamente tranquila porque ela está achando que está bem. Mas o mal está lá. Quer dizer, é o mal contra Deus, o ódio a Deus, o ódio à sua palavra, e aí cria aquelas tradições e ela fica muito tranquila achando que está tudo bem com ela, mas o mal, o coração dela é mau, o coração dela odeia Deus. Olha, irmãos, existem dois tipos de pessoas no mundo, fora do cristianismo genuíno e verdadeiro, que nós podemos, assim, a grosso modo, classificar dois tipos de pessoas no mundo fora do cristianismo verdadeiro. Nós podemos fazer essa classificação. Existe aquela pessoa que não está nem aí para a questão religiosa. Está nem aí, não se importa. Nunca pisa numa igreja, nunca pensa em Deus, nunca lê um livro religioso, não está nem aí, ele vive a vida dele aí, sabe? Totalmente levado pelo vento. Esse coitadinho, esse aí morreu pro inferno mesmo, tem jeito, né? Não pensa em Deus, não está nem aí. Cristo para ele. Agora, esse aí, por outro lado, talvez ele não se engane, né? Ele não fica se enganando dizendo que não, mas eu amo a Deus, eu amo a Deus. Não, ele diz logo, olha, isso aí para mim não interessa, não quero saber disso. Agora, existe uma segunda classe de pessoas fora do cristianismo verdadeiro, que são esses tradicionalistas, são esses religiosos. Essas pessoas, elas não amam a Deus como esse primeiro caso, do mesmo jeito, elas não amam a Deus, elas não querem saber de Deus, mas elas, levadas talvez por um medozinho do juízo vindouro, de um temozinho do inferno, né?
do que vai acontecer com ela depois da morte, elas querem segurar-se, elas querem dizer assim, olha, eu quero ter uma segurança, ter um lugarzinho lá no céu. Quero ter um lugarzinho lá, um pedacinho do céu. Então o que é que elas fazem? Elas procuram uma igreja, elas procuram uma religião, e elas seguem aquela religião, e elas se convencem de que elas estão bem com Deus. Seja o Deus cristão, seja a divindade da religião delas, elas dizem, não, ou as divindades, né? Eu estou bem com Deus. Mas quando você vai estudar o que elas falam, o que elas ensinam, você vai descobrir uma coisa, é que na verdade aquela religião é criação de quem? Delas. Ou de outras pessoas, que convence-as de que elas estão bem. Mas é tudo humano. É produto do coração mau. É isso que o tradicionalismo faz. Eu queria que os irmãos percebessem bem. O tradicionalismo, ele faz com que a pessoa que teve uma consciênciazinha sobre de o que vem depois da morte, ela apazigue a sua consciência através de uma religião criada por ela, não vem de Deus, não vem da verdade, criada por ela ou criada por outros líderes religiosos. Ela então fica tranquila, mas tudo aquilo vem do coração mau dela. Essa pessoa, ela é tão amante do pecado como o primeiro, que diz logo que não quer saber de Deus. Ela não suporta a Deus tanto quanto o primeiro, que diz logo que não quer saber de nada disso. Mas ela acha que não. Mas esse tradicionalismo, o mal está lá. O coração dela continua não amando a Deus, do mesmo jeito, da mesma forma que aquele que está lá fora, só que numa capa da religião. Isso me leva então ao próximo ponto, né? Por quê? Eu falei para vocês que o tradicionalismo produz a hipocrisia, e é isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Olha o versículo 7. O Senhor Jesus Cristo diz logo no início do versículo 7, quando ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. O que é hipocrisia, irmãos? A hipocrisia é quando o que está fora não corresponde ao que está dentro. Existe uma desarmonia, uma diferença entre o que está aparecendo e o que está lá dentro da pessoa. A pessoa parece piedosa porque, sei lá, ela veste uma capa de piedade, ela anda com a Bíblia, ela se veste de uma determinada maneira, ela fala de uma determinada forma que pode dizer assim, que é a linguagem do cristianismo. Ela tem uma aparência de que é piedosa e temente a Deus, mas o coração dela é hipócrita. Então, a hipocrisia é este mal produzido pelo tradicionalismo. É um mal terrível, porque é o mal da falsificação, é o mal do engano. A pessoa passa a vida toda acreditando que é de Deus, e ela passa a vida toda também convencendo os outros de que ela é de Deus. A hipocrisia, ela é como uma pessoa que está com câncer terminal, uma doença terminal, mas ela não sabe disso. Mas como ela não sabe disso, ela vai morrer. A hipocrisia, então, ela tem esse grave problema. Por quê? É melhor saber a verdade. Porque sabendo a verdade, você tem condições de tratar daquele problema. Agora, se você não sabe, se você fica colocando as coisas para baixo do tapete, você não vai poder resolver aquele problema enquanto você estiver enganado. E depois vem o final, virá o juízo de Deus, quando então todos esses tampões, né, essas capas estão lá. Jesus falou que esses homens são como túmulos caiados, quer dizer, por fora parece bonito, mas por dentro é cheio de ossos, de mortos. No dia do juízo vai tirar essas capas, esses túmulos caiados vão sair e vai aparecer a podridão, vai aparecer a verdade. Não é melhor aparecer a verdade logo agora? Mas a hipocrisia do tradicionalismo produz o mal do engano, auto-engano, auto-ilusão. A pessoa está se enganando e a pessoa está enganando também os outros. Isso é terrível. Quer dizer, o tradicionalismo, ele produz este mal da hipocrisia também. Em quinto lugar, meus irmãos, e tem a ver com tudo isso que a gente está falando agora aqui, o tradicionalismo
ele produz o mal, ele opera o mal da escuridão espiritual. Observe o que o Senhor Jesus Cristo diz do verso 10 ao verso 14, leia aí comigo. Ele diz assim: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. O tradicionalismo produz escuridão espiritual, o mal da escuridão espiritual. O mal da escuridão espiritual. Eu queria que os irmãos percebessem o mal que é isso, imaginando o seguinte: olhem agora para o que está acontecendo neste momento, neste lugar aqui conosco. Nós estamos aqui e o sol está brilhando nos céus, o sol está manifestando a sua luz e fazendo com que nós possamos ver tudo que está em nossa volta. Isso é muito importante. Daqui a pouco nós vamos encerrar nosso culto, os irmãos vão voltar para suas casas e vão enxergar os seus caminhos, né? A nossa cidade é muito bem cuidada, quase não tem lixo na rua, não tem nenhuma sujeira na rua, então vocês andam sempre tranquilos, né? Mas você sabe que não é assim. Você tem que desviar daqui, tem um sujo ali, tem um sujo acolá, tem um buraco. Mas a luz vai lhe mostrar tudo que está na sua frente, tudo. Vocês já pararam para pensar no momento se acontecesse? Isso vai acontecer no futuro um dia, né? Quando Cristo voltar. Mas se acontecesse agora de o sol apagar, não ter mais a luz do sol, vocês já pensaram no caos que seria isso? Um terrível mal que seria isso? Imediatamente nós nos veríamos agora em quê? Em trevas. Nós não teríamos mais, irmãos, como enxergar o que está na nossa volta. Os irmãos não poderiam mais voltar no seu caminho com segurança. O caos iria se estabelecer. O sol, a luz é fonte também de calor, e o frio, né, iria tomar conta, e logo as pessoas iriam morrer, as plantas iriam morrer, tudo iria ser destruído. Então as pessoas não saberiam mais o que está na frente delas, não enxergariam mais nada, e a vida iria ser exterminada. Exatamente isso que o tradicionalismo produz, ouçam, porém na área espiritual. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, eu queria que vocês percebessem o mal que é isso. No versículo 14, deixai-os, são cegos. Uma pessoa cega não enxerga nada. Mas Jesus diz que eles são guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Uma pessoa sem luz espiritual, é isso que Jesus está falando. Uma pessoa que não conhece a Deus. Uma pessoa que essa cegueira espiritual vai se manifestar em 3 níveis. Sobre 3 verdades que eu queria que os irmãos guardassem isso. Em primeiro lugar, a pessoa não sabe quem é Deus. Segundo lugar, a pessoa não sabe quem ela é. Em terceiro lugar, a pessoa não sabe quem é Jesus Cristo. Isso acontece no tradicionalismo, essa cegueira espiritual. A pessoa não ouve Deus, não ouve a sua palavra, ela não sabe quem é Deus, porque Deus se revela na palavra. Consequentemente, ela também não sabe quem ela é, porque é a partir do momento que você conhece a Deus, que até por comparação, você começa a ver como você está em grave situação por causa do seu pecado. Mas se você não conhece a Deus, você não sabe quem você é. Só para ilustrar aqui, quando as pessoas fazem um culto, show, um culto sem respeito, é porque elas estão mostrando que elas não conhecem a Deus. Por isso que elas fazem esse culto, como se Deus fosse
um Deus, Papai Noel. Se elas conhecessem a Deus, elas levariam a sério o pecado delas, a santidade de Deus, e elas chegariam, como o publicano fez, ser propício a mim, porque eu sou o quê? Pecador. Elas chegariam com reverência diante de Deus. E se elas não sabem nada disso, elas também não dão valor nenhum a Jesus Cristo. Jesus Cristo, para elas não sabem que Ele é o único Salvador, que Ele é o único Redentor. E essa profunda treva espiritual é que as pessoas andam, irmãos, no tradicionalismo. E em sexto lugar, meus irmãos, o tradicionalismo produz o mal do pecado presente e crescente. Olha o que Jesus Cristo diz do verso 15 ao 20. Vamos ler, por favor. Ele diz assim: Então lhes disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhe disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. É isso que o tradicionalismo produz. O tradicionalismo produz uma religião hipócrita de casca, em que a pessoa se preocupa em lavar as mãos no ritual religioso, fazer um ritual religioso, e para ela já resolveu o problema dela. Mas enquanto isso, o tradicionalismo, fazendo isso, ele faz com que o pecado fique lá no coração, escondidinho, lá no profundo do ser dela, e produzindo todas essas coisas, e coisas cada vez piores, porque isso não para. Uma moça prostituta, a primeira vez que ela fez aquilo, ela se sentiu o quê? Bem? Com certeza não, mas ela foi se prostituindo e foi se acostumando já com aquilo. Se tornou uma mulher já sem moral, para ela vale tudo. Só para dar um exemplo. Quando o Senhor Jesus Cristo diz esses erros aqui, maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Eu não tenho tempo para olhar para cada uma dessas coisas aqui, mas irmãos, se nós fôssemos olhar para cada uma dessas coisas, nós iríamos ver o mal terrível que são essas coisas. E Jesus disse que isso vem do coração. O tradicionalismo deixa tudo isso lá quietinho, quando está lavando as mãos, está tudo bem, está lá dentro. Ele está contaminado, Jesus, isso é que contamina o homem. E a Bíblia mostra que essas coisas, elas vão crescendo, elas vão crescendo. Você vê um ébrio aí jogado na rua, ele começou com um golinho de cerveja, de cachaça, sei lá o quê. E ele hoje está aí jogado. Essas coisas vão crescendo, o tradicionalismo não muda, gente. O homem, ele apenas põe a coisa para debaixo do tapete, mas uma hora explode, sabe? Uma hora isso explode, uma hora isso aparece. Seja agora ou no dia do juízo vai aparecer, mas já está lá. E as pessoas estão fazendo essas coisas escondidinho. Está lá, está presente na vida delas. Irmãos, a quantidade de vezes que a gente tem observado esses crentes, esses evangélicos que vão religiosamente nas suas igrejas, mas quando vão lá fora são mentirosos, são enganadores, são traidores, são fuxiqueiros, inventam conversa. No problema, eu já ouvi mais de um caso. No trabalho deles, eles são os que mais fofocam, eles são os que mais criam confusão. Meu irmão, isso tudo, esse pecado vai crescendo, o pecado vai crescendo cada vez mais e a pessoa não investiga isso. E finalmente, para nós encerrarmos nessa manhã, eu corri nos últimos porque eu não quero deixar para depois, para a gente ter tempo para falar à noite do outro lado. É que o mal, o tradicionalismo produz o mal do poder atuante do homem. Isso, na verdade, é o grande problema nosso. Olha o que diz o versículo 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A gente devia pensar muito mais nisso, no seguinte aspecto. Jesus está dizendo que existem plantas que o Pai plantou e existem plantas que o Pai não plantou. Há uma coisa que é impressionante. Existem aquilo que nós chamamos de ervas daninhas, não é? O que seria uma erva daninha?
Por exemplo, eu pergunto ao irmão Sidônio, acho que ele conhece um pouquinho disso. O que faz uma erva daninha, irmão Sidônio? Ela nasce sem ser plantada. E a finalidade dela é geralmente para sufocar as plantas boas. Você tem uma produção de feijão, recolha de feijão, você plantou, mas a erva daninha ela vem, sem ninguém plantar. Certo. E ela cresce mais do que o feijão. Sufoca o feijão. Então, exatamente isso. Vocês entenderam? Eu quero ilustrar o seguinte: Jesus diz que existem dois tipos de planta, uma que o Pai plantou e outra que o Pai não plantou, que ela cresce por si só. Ela não cresce movida pela graça de Deus, ela cresce pelo poder dela, tá? Então o moço disse assim: a erva daninha é aquela que cresce sem que ninguém chegue lá, ela cresce por si, ninguém cuida dela, né? E ela sufoca as boas plantas, ela contamina, ela faz o mal para as outras plantas. Vocês sabem que isso pode ilustrar o que nós somos por natureza, não é, irmãos? Pegue uma criança e coloque aquela criança e não eduque aquela criança, não ore por ela, não ensine a Bíblia para ela e deixe ela crescer por si só. Uma criança, ela é boa ou ela é má? Um homem nasce bom ou nasce mal? Eis a questão. A Bíblia diz que o homem nasce mal. Jesus diz, é do coração que procede tudo isso aqui. Jesus não diz assim, ele aprendeu isso, entendeu? Ele é assassino porque ele aprendeu a ser, o pai dele era assassino, ele se envolveu com assassino. Não, Senhor, porque ele já é. Essas coisas deram oportunidade e facilitaram, mas ele já é. Se ele não fosse, ele poderia ter todas essas coisas em volta dele, mas ele não se tornaria um assassino. É porque ele já é assassino. Nós já somos maus, nós já nascemos maus. Cada criancinha, aquele bebezinho lindo, sabe? Né? Sorridente, cheirosinho, né? A mãezinha cuida tanto dele, mas está ali. Eu já disse para vocês uma vez, o Hitler já foi um bebezinho. Quanto que a mãezinha olhava para ele e dizia assim, isso aqui vai ser um Hitler, né? Esses líderes comunistas aí foram piores que o Hitler, mataram mais. E o Hitler é o difamado, né? Já foram bebezinhos, já foram tudo criancinhas inocentes, porque não sabia o que estava em volta, mas a maldade já estava lá. Irmãos, o tradicionalismo, ele manifesta esse mal do poder atuante do homem. Se você deixar uma criança e Deus não atuar com a graça na vida dela, e você não ensinar a Bíblia, e você não orar por ela, e você deixar ela crescer, ela vai crescer para o mal. Ela é uma erva daninha. Todos nós somos ervas daninhas. Existe um poder de vida na morte. O câncer, ele é vivo. E ele destrói as células boas. Ele tem vida nele. Ele tem um poder de crescimento. Você já observou isso? A lepra, ela vai destruindo a pele, o corpo da pessoa. Ela tem um poder de crescimento, de espalhar uma vida mortal, vamos dizer assim. Ela não para, ela não morre, ela se propaga. Os vírus, quando entram no corpo humano para destruir o corpo humano, os vírus, as bactérias, eles ganham uma força vital ali de crescimento, se multiplicam rapidamente e destroem uma pessoa, às vezes em poucas horas. Alguns vírus, bactérias agressivos, né, podem matar uma pessoa em pouco tempo. O que é isso, senão o poder de vida na morte? Você está entendendo o que eu quero dizer? Que a morte, ela tem essa propagação, ela cresce, ela se desenvolve. Erva daninha, que como o irmão bem falou, não precisa ser adubada, nem tratada, nem cuidada, ela cresce por si só. O tradicionalismo, ele produz este mal. Deus não está lá, é o homem, é o poder do homem.
Deus nos livre do poder do homem. Deus nos livre da força do homem. Porque a força do homem, porque a vida do homem por si só é o poder da morte, é a propagação da morte, é a propagação da destruição. Eu fico por aqui. Hoje à noite nós vamos ver o que a Bíblia produz de bem quando ela atesta o tradicionalismo. Vamos ver o mal então, só para a gente fechar, os 7 males do tradicionalismo. Primeiro, ele produz o mal da irrealidade. Segundo, ele produz o mal da autoridade falsa e incapaz. Terceiro, ele produz o mal no coração. O coração fica ali produzindo todas aquelas imundícies. Em quarto, ele produz o mal da falsidade, da hipocrisia. Em quinto, ele produz o mal da escuridão espiritual. Sexto, ele produz o mal do pecado presente e crescente. E em sétimo, ele produz o mal do poder atuante do homem pecador, do homem sem a graça de Deus. Eu acho que a gente tem que correr disso aí, correr do tradicionalismo, porque o tradicionalismo, quando nós temos discernimento, nós vemos que não é nada bom, mas é muito ruim, é terrível. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua preciosa palavra nesta manhã, meu Deus. Nos faz ter discernimento e entendimento por estas coisas, para que nós corramos, Senhor, do tradicionalismo e clamemos e oremos por uma reforma constante e presente nas nossas vidas, Senhor, pelo poder da graça do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, Jesus Cristo. Amém, Jesus.